Olá, sejam todos bem-vindos. Sou José Marta Tagliapietra do canal Monetários e vamos apresentar para vocês nesse vídeo três operações matemáticas bastante utilizadas, que é a regra de três simples e composta, a potenciação e a radiciação. Vamos demonstrar dentro do Excel algumas funções, algumas formas que poder efetuar então com bastante facilidade esses três tipos de cálculos. Vamos dar início pelo processo matemático da regra de três simples e composta, que são as operações matemáticas que possibilitam encontrar os valores relacionados a algum problema, a composição de alguns elementos ao qual você tem que identificar alguma evolução. Então, é bastante usual, bastante comum a utilização desse processo, né, no nosso dia a dia, aí, nas nossas atividades. O método que nós vamos abordar aqui é o método das perguntas diretas, que não se quer aqui abolir os sistemas mais comuns utilizados dentro da matemática, seja diretamente ou inversamente proporcional, com a utilização das flechas para cima, flecha para baixo, enfim, são métodos bastante utilizados aí na matemática usual. Esse método que consiste, então, em fazermos perguntas diretamente aos elementos ao qual nós estamos analisando e verificando, então, uma coerência em relação ao que a gente está interpretando. Nós criamos essa tabela que simula aqui, então, a equação. A parte de cima aqui seria o nosso numerador e a parte de baixo o nosso denominador, que fará, então, os cálculos. O x é a nossa incógnita e, através do preenchimento dessa tabela, chegaremos, então, ao resultado desejado. Esse método das perguntas diretas, sendo bastante praticado, você vai verificar que ele é bem mais simples de compor aí o processo de cálculo, para também achar os valores que vão compor o nosso numerador e o nosso denominador, a nossa equação. Então, esse método consiste em verificar uma coerência em relação aos elementos propostos na equação problema. O valor de x, que seria o valor de referência do x, vai sempre constar na parte superior da tabela, ou seja, no numerador da nossa equação. Depois, para cada elemento que compõe ali o problema, faremos perguntas em relação ao valor que está sendo referenciado. Se a resposta for para mais, então eu vou botar o maior valor na parte superior, ou seja, no meu numerador, e a parte menor do elemento analisado na parte inferior da tabela. Se caso o valor for para menos, então o valor menor vai para a parte superior, ou seja, no numerador, e o valor maior, naqueles elementos que eu estou analisando, vai para a parte inferior da tabela. Então, basicamente, nós temos aqui a nossa tabela. Você pode montar aí no seu Excel uma tabela, pode montar simplesmente uma linha que divide o numerador e o denominador. O importante é que você tenha essa disposição de identificar quais os elementos que vão ser do numerador e quais os elementos que vão compor o denominador. Assim também, se você estiver fazendo esse cálculo através de uma calculadora, você também vai identificar aí, na hora de transcrever aí por um papel, transcrever por um material que você vai, onde você vai distribuir os dados para o cálculo, quais os valores que irão compor o numerador e quais os valores que irão compor o denominador. Vamos analisar aqui o nosso primeiro problema. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse a metade? Bom, a parte interpretativa sempre vai haver, independente de qual for o método que você vai utilizar para a montagem da sua equação. Ao analisarmos rapidamente aqui o problema, ele quer buscar um tempo. Aqui a pergunta podia ser: quanto tempo? Essa pergunta ela pode ser transcrita, né? Ou então pode ficar na sua cabeça. O importante é identificar, colocar, escrever, porque aí a gente consegue então estar lembrando sempre o que a gente está buscando ali dentro daquela condição. Quais são os elementos que ele está procurando aqui? O tempo é em horas, então quantas horas, né? Então horas, outro elemento então, a unidade é quilômetros por hora. Agora vamos montar então a nossa equação. O valor referência do x vai estar sempre no numerador. Então qual é o meu valor referência de x ali? É horas, né? Então esse elemento no 3 vai vir aqui no meu numerador. São 3 horas. Ficar sempre atento à descrição dos problemas, porque às vezes ele pede em horas e o tempo é dado em minutos, você tem que fazer as conversões, às vezes é quilo e ele pede em gramas, enfim. Então você tem que estar sempre verificando quais são as unidades aí para poder fazer as conversões. Aqui eu estou utilizando as grandezas já de forma mais simples para ganharmos tempo aí no nosso processo. O outro elemento que nós temos então é a quilometragem. Agora vamos então analisar. Ele está me dizendo aqui se a quilometragem for a metade, então está me dizendo que a quilometragem vai diminuir. Então, olhando para o nosso tempo ali, que é horas, esquece o número 3, esquece os valores agora. A gente vai olhar só para a unidade. Se eu andar a uma velocidade menor, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Com certeza eu vou precisar de mais tempo.
O valor é mais, eu vou para a parte superior. Então, o valor maior vai para cima. Então, os 400 vai aqui. E aqui embaixo seria a metade de 400, que é 50%, né? Então vamos fazer aqui a equaçãozinha, 400 dividido por 2. Podia ter feito direto aqui 200, né, de cabeça, mas só para ilustrar aqui, então montamos dessa forma. Eu vou precisar de 6 horas a 200 km por hora para fazer o mesmo percurso. Pela simplicidade desse problema, talvez nem precisasse ter montado a equação. Mas, a título de exemplo aí, para a gente montar a sua tabela e você também conseguir pegar a metodologia do processo, então montamos aí a nossa tabelinha dessa forma. Essa simplicidade também de análise se dá também pelo fato de ser uma regra de 3 simples. Vamos para um outro exemplo. Questão 2. Em uma fábrica de brinquedo, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então ele está perguntando quantos carrinhos. Então qual é a nossa pergunta? Quantos carrinhos? Um dos elementos então já é carrinhos. O outro elemento aqui é homens. E o outro elemento que nós temos aqui é dias. O carrinho, então, é o nosso valor de x, corresponde a 20 carrinhos. Então, no numerador vai o 20. O elemento de referência do x sempre no numerador. Vamos aplicar agora a nossa pergunta ao quesito homens. Eu estou diminuindo o número de homens aqui. Eu vou produzir mais carros ou menos carros se eu diminuir o número de homens? Menos carros, né? Então, a resposta for menos, o valor menor vai para a parte superior da tabela. Então, é 4 em cima e 8 homens embaixo. Deu para entender? Vamos refazer a pergunta. Olha só o carrinho, não olha a quantidade. Vamos olhar para a questão carro. Eu estou produzindo carros. Se eu diminuir o número de homens que fabricam esses carros, eu vou construir mais carros ou menos carros? Vou construir menos carros. Então, eu nem olho para o valor, eu olho só para o elemento aqui. Se eu vou construir menos carros, então, se a resposta for menor, o menor valor vai para a parte superior e o maior vai para a parte inferior. Ok? Vamos aplicar também para dias. Eu estou aqui aumentando o meu número de dias. Se eu aumento o meu número de dias, eu vou produzir mais carros ou menos carros? Vou produzir mais carros. Então, o 16 vai na parte de cima. Né? Se a resposta for mais, o maior valor vai em cima. E o valor menor vai na parte de baixo. Eu irei produzir, então, 32 carrinhos nesta condição. Vamos repetir bem rápido aqui para pegar bem essa questão que a gente falou. Aqui você esquece aquela questão de se é diretamente ou inversamente proporcional o elemento, se os números, né, somam ou diminuem, setinha para baixo, setinha para cima, enfim. Você vai usar essa metodologia da coerência para identificar, então, a colocação dos elementos dentro da sua equação. Então, vamos de novo aqui. O x é carrinhos, então já vai aqui em cima, ok? Agora, homens. Eu estou aqui diminuindo o número de homens. Com menos homens, eu construo mais carrinhos ou menos carrinhos? Eu construo menos carrinhos. Se eu construo menos, então o valor menor vai para a parte do numerador. 4 em cima e 8 embaixo. Agora para os dias. Eu estou aumentando o meu número de dias. Se eu aumento o número de dias, eu vou produzir mais carrinhos ou menos carrinhos? Eu vou produzir mais carrinhos. Se o valor for mais, então o valor maior vai para a parte de cima. Então é 16 dias em cima e os 5 dias embaixo. Eu vou produzir 32 carrinhos. Ok? Vamos então para o nosso terceiro problema, para fixar melhor então o entendimento da nossa metodologia. Muito bem. Para fazer 180 metros de muro, são necessários 15 homens por 18 dias, trabalhando 10 horas por dia. Quantos dias de 6 horas por dia para 30 homens fazerem 60 metros de muro? Então, quantos dias eu vou precisar? Então, a minha pergunta é, quantos dias? Né? Agora, quais são os elementos que eu tenho aqui para compor a minha tabela? Eu tenho dias, que eu já estou perguntando. Eu tenho metros de muro. Eu tenho homens. E tenho horas-dia. Então, já é uma regra composta com 4 elementos. O dias, então, é o que a gente está buscando. Então, ele é o valor aqui, referência do x. Então, eu já coloco o 18 aqui diretamente. Agora, vamos ver a unidade metros. Então, agora eu vou construir menos muro, ou seja, menos metragem. Eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Vou precisar de menos dias. Se a resposta for menos, o valor menor vai em cima. Então,
60 vai em cima e o 180 vai embaixo, ok? Outro elemento é homens. Eu tinha 15 homens, agora tenho 30 homens. Eu estou aumentando, então, o número de homens. Se aumentar o número de homens, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Menos dias. Então, se o valor é menos, o valor menor vai na parte de cima. Então, 15 vai em cima e o 30 na parte de baixo. Agora, horas por dia. Se eu diminuo a horas por dia, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Com certeza vou precisar de mais dias. Agora eu estou diminuindo aqui a minha carga horária de trabalho diário. Então, eu vou precisar de mais dias. Então, se é mais dias, o valor mais é o valor maior em cima e o valor menor embaixo. Eu vou precisar então de 5 dias para fazer 60 metros de muro. Ok? Você ainda está com um pouco de dúvida, volta um pouco no vídeo aí e vai verificando até você pegar essa metodologia. Que é bem simples, né? Que é um pouco de interpretação, um pouco de raciocínio. Você vai ver que é bem mais rápido, muito mais simples de montar e de fazer as equações aí de regra de 3, para tanto simples como composta. Muito bem, então encontramos aí os valores, a metodologia, e agora eu vou apresentar para vocês qual é a fórmula que você vai usar dentro do Excel para poder fazer esse cálculo. Que nada mais é que uma divisão, né? Dos elementos que compõem o numerador com os elementos que compõem o denominador. Então é a multiplicação dos valores superiores dividido pela multiplicação dos valores inferiores. Então qual é a função utilizada aí dentro do Excel para fazer esse cálculo? É a função multi, que é a função de multiplicação. Então, eu estou multiplicando os valores do meu numerador, que é a multiplicação da célula D12 até a célula J12, que é o meu numerador completo, dividido, barra aqui, que é a divisão, pela multiplicação do denominador, que seria D13 até o J13. Outra função que eu estou usando aqui é a função CErro. Para caso haja algum retorno de erro naquela função que você inseriu ali do resultado, por exemplo, uma divisão por zero, então você usa a função CErro e ela vai colocar então o valor que você determinar no final. Então aqui no caso, eu estou colocando, se caso o retorno da minha equação aqui for um erro, que ele retorna então com o valor zero. Vou mostrar para vocês aqui. Digamos que aqui embaixo então eu tenha tudo zero. Vou tirar a função CErro. Desde que ele retorne então, com esse elemento que o Excel demonstra quando é uma divisão por zero. Então, fica suja a planilha, fica suja aí a sua célula. Então, você usa a função CErro, que ela vai, então, inibir esse tipo de ocorrência. Potenciação. Dentro do Excel, usamos o acento circunflexo, ou seja, o famoso chapeuzinho, para identificar, então, quando um número é elevado à potência. Então, você vai pegar e fazer esse tipo de composição. Eu vou pegar o número que é dado e vou elevar, então, à potência, que também é apresentada quando for o caso. Eu desconheço dentro do Excel uma função aí que calcula automaticamente aí a potenciação. Utilizando essa condição, então, você vai poder efetuar esses cálculos. Novamente aqui usa a função CErro, que ela vai retornar então os valores que não estão enquadrados. Então, inclusive, vou aproveitar o momento e vou botar um espaço aqui, para não retornar com zero. Até aqui em cima também, vou retornar aqui com um espaço vazio, até para evitar aí, dependendo do tipo de cálculo que você está fazendo, achar que o valor daquele cálculo é zero. Né? Então, deixando vazio, você vai ver que está faltando alguma coisa. Você pode botar um sinal de interrogação para mostrar que está com alguma dificuldade de calcular. Enfim, então já melhoramos aí o nosso processo dentro da própria aula aqui. Aqui também vamos colocar um ponto de interrogação para sinalizar que não está dando para fazer aquele cálculo. Né? E nesse caso aqui, então, ele vai retornar com um ponto de interrogação. E aproveitando também para lembrar que sempre que você quer retornar um valor que seja texto dentro do Excel, você vai colocar entre aspas. Então vamos lá. Então, primeiro exemplo ali, 2 elevado à oitava potência. Deu 256. 122 elevado à quinta potência. Você vê então como realmente o próprio nome já diz, né? Ele está potencializando aquele valor. Né? Então, veja que o 122 elevado apenas à quinta potência já deu esse número bastante elevado aqui. Tem uma outra forma também que se utiliza para descrever uma potenciação, que pode ser então o número elevado a tal potência, ou então o número elevado ao expoente x. Né? Então, no nosso caso aqui, 9 elevado ao expoente 2. Deu 81. É bem conhecido, né? 9 vezes 9, 81. Aqui 8,999 a primeira potência. Está o próprio número. Então, já fica como regra aqui, né? Para você já lembrar.
todo número elevado à potência 1 vai ser o próprio número. No nosso último exemplo, 57,68 elevado ao expoente zero vai dar 1. Todo número elevado ao expoente zero vai dar 1, dependendo de que número for. Tá? Então, mais uma regrinha aí da potenciação. Vamos agora, então, para o nosso último elemento aqui do nosso vídeo, que é a radiciação, ou seja, encontrar a raiz de um número. Você vai pegar o número que você quer encontrar a raiz, vai elevar, né, vai usar o chapeuzinho flexo, e vai elevar a 1, entre parênteses aqui, a 1 que divide o número da raiz. Então, aqui dentro do Excel, eu estou usando, então, essa condição, ok? E a função se erro aqui, lembrando, então, que seria para evitar qualquer retorno do Excel aí de forma equivocada. Vou também colocar aqui aquela condição de interrogação. Vamos então aqui aos nossos exemplos. Raiz quadrada de 9. Então, meu elemento é o 9, e eu quero a raiz quadrada de 9. Deu 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. É o inverso da potenciação. Se eu vier aqui, botar 3 elevado ao quadrado, dá 9. Então, lembrando então que a radiciação é o inverso da potenciação. Okay? Dentro do Excel também eu desconheço uma função que extrai qualquer raiz. Já a raiz quadrada é possível uma função automática. Seria a função raiz e o número. Né? Então, raiz de 9 é 3. Né? Então, para encontrar a raiz quadrada, o Excel tem uma função automática. Do mesmo jeito, eu posso usar essa equação, que já vai me fazer qualquer tipo de cálculo. Por exemplo, vou pegar a raiz cúbica de 27. Também é 3. Né? A raiz quinta de 90,905. 90,905, raiz quinta. É 9,81. Então, a raiz centésima de 200. Então, 200, a raiz centésima. 1,05. E, finalmente, aqui, a raiz cúbica de 0. Então, 0, raiz cúbica. Vai ser sempre 0. Ok? Por isso foi bom até a gente fazer aqui o sem erro com interrogação, porque se eu botar aqui um número elevado à raiz, não existe. Ok? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma apresentação, onde abordamos aí 3 operações matemáticas que são bastante utilizadas aí no nosso dia a dia, e também você poder utilizar as funções do Excel para poder, então, facilitar seus cálculos. Mais uma vez de você deixar o seu like, inscreva-se no canal e participe aí do nosso trabalho. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.